Boa tarde a todos. Que a paz e a misericórdia de Deus seja sobre todos nós nesse dia. Amém? Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Nessa tarde de quarta-feira, dia 28 de maio, eu quero estar falando sobre João, 1 João capítulo 5, eu vou ler do versículo 14 até o versículo 21, que diz assim. O título é A Eficácia da Oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo, nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Ou seja, o que o apóstolo João, ele quer dizer aqui, né, sobre esse texto, né, sobre a eficácia, né? Ele fala sobre a eficácia da oração, né? O apóstolo João, ele fala sobre a eficácia da oração. E que ele diz que a confiança, né, a confiança que eles tinham é que quando uma oração não era alcançada, é porque, né, o que a pessoa pediu não era da vontade de Deus. E que quando uma oração era, né, alcançada, é porque o que a pessoa pediu era segundo a vontade de Deus. Ou seja, era da vontade de Deus. Né? E diz que nós devemos, né? E quando a gente, ele diz também, né, que quando a gente ver alguém, né, para realizar, né, aquilo que ele deseja, nós devemos, quando vemos alguém orar, né, pedir por aquilo que está, o desejo que está no coração dele, nós o que? Devemos orar, né, para que essa pessoa venha ter um entendimento sobre o que é fazer uma oração com eficácia, né? E o apóstolo João diz que oramos a Deus, né? Por que isso que ele diz? Porque quando nós vimos uma pessoa fazendo ali, orando a Deus, fazendo uma oração, pedindo que Deus realize o desejo que está no coração dela, nós que vemos isso, nós devemos o quê? Interceder, nós devemos orar para essas pessoas, para que Deus venha abrir o entendimento, para que Deus venha dar entendimento para essa pessoa do que é fazer uma oração com eficácia, uma oração que vai ser ouvida, né, por Deus. E por que que o apóstolo João, ele diz isso? Ele diz isso porque oramos a Deus, né? Ele diz que nós oramos a Deus, mas nem todos têm o entendimento de como se deve orar a Deus. O apóstolo João, ele fala que a confiança que eles tinham, né, na época deles, era essa, que Deus ouvia a oração segundo a vontade dele, né? É isso que quer dizer, né? Que quando formos orarmos, nós devemos pedir a Deus que tudo venha a ser conforme a vontade dele, né?
Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Assim como um pai, uma mãe sabe o que é o melhor para o seu filho e para sua filha, Deus também é assim. Ele sabe o que é melhor para nós. E aquilo que for melhor para nós, a nossa oração vai ser atendida por Ele. Se Ele vê que não vai nos fazer bem, a nossa oração não vai ser ouvida por Ele. Amém? Então é isso que o apóstolo João ele quer dizer nesse texto, né? Sobre a eficácia da oração. Igual mesmo. Eu queria contar para vocês um testemunho que eu estou passando, né? Tô falando assim da minha vida mesmo, da minha história, para não ter que falar da vida dos outros, da história dos outros, né? Igual mesmo, eu consegui uma medida protetiva com urgência, com o afastamento do lar, né, do cidadão com quem eu sou casada. Só que como esse cidadão ainda não foi notificado, não foi informado, né, oficialmente sobre essa medida protetiva, né, ele ainda continua no lar. E ontem, né, para piorar, ele me infernizou, entendeu? Me xingou de várias palavras, né? Porque às vezes a pessoa acha que agressão é só agressão física, dar um tapa na cara da pessoa, dar um murro, não, né? Existe também agressão por palavras, né? Não é só física. E para mim poder ter paz e conseguir dormir à noite, eu tive que chamar a polícia, ligar para o 190, né? Só que eu achei que as coisas iam melhorar, mas só pioraram. Por quê? Ele voltou, ele saiu na hora que a polícia estava, e a polícia saiu, ele voltou para casa. E voltou para quê? Para me infernizar mais ainda. Para me xingar mais ainda. E ainda por cima, tirou a fechadura, né? Uma parte da fechadura que fica na porta, né? Ou seja, para pirraçar, né? Para me provocar mais ainda, para me fazer mais raiva ainda. E o que eu tô fazendo? Deus, seja feito o teu querer, seja feita a tua vontade, faça justiça. Porque sei que Deus, né, vai fazer justiça. Deus vai fazer a vontade dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, eu não sei aonde você está, né? Mas eu convido você, né, a estar fazendo a oração do Pai Nosso, aonde você está, se você puder, você feche seus olhos, entronize seu pensamento diretamente ao trono do Senhor, diretamente ao trono de Deus, né, e vamos fazer a oração do Pai Nosso, lembrando, né, que se você esteja passando por uma situação como eu, né, não tenha medo de denunciar, porque denúncia não é fraqueza, denúncia é lutar pelos seus direitos, né, e é o que eu estou fazendo, amém? Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-me hoje, perdoe os meus pecados e ensina-me a perdoar os meus ofensores. E não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o reino, a glória, a honra e o poder, para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus. Amém? E que você possa meditar, né, nessa palavra de hoje e possa também meditar nesse testemunho, né, que eu aproveitei para dar através desse vídeo, né? Ore sempre a Deus e peça para que Ele venha fazer a vontade dEle e não a nossa, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre sobre nossas vidas. Amém?